Boa noite, professor. Meu nome é Vitor Episcopoedo, RA 11017715. Hoje é dia 20 de 6 de 2021. Estou gravando a atividade 7. O horário e a data pode ser visto no canto inferior direito da tela. O QR Code para essa semana é a palavra paralelepípedos. Começando pelo passo 1, né, para a execução da atividade, a gente já tinha a matriz pronta. Vou estar passando apenas de forma breve o que significa, né, esse 1 e esse 0. Basicamente, a gente tem o seguinte, vamos pegar de exemplo aqui a peça 1. Na peça 1, como eu tenho os números 1s, né, tanto na máquina 1, quanto na máquina 3, quanto na máquina 5, eu sei que a peça 1 usa a máquina 1, usa a máquina 3 e usa a máquina 5. Como eu tenho o número 0 na máquina 2 e na máquina 4, eu sei que a peça 1 não usa essas duas máquinas, né, nem a 2 nem a 1. Então é basicamente para indicar qual peça vai estar associado com qual máquina, né? Então 1 quer dizer que ela está associada, 0 quer dizer que ela não passa pela máquina, né? Então para executar aqui, né, no passo 2 eu vou estar ordenando, primeiro começando pelas linhas, tá? Então, como que a gente fez isso? A gente começa ali numerando de trás para frente. Então eu vou começar aqui com a máquina 5. Eu vou colocar aqui 2 elevado a 0 para me ajudar, né, a eu estar fazendo o somatório lá da sequência que eu vou estar explicando. Então comecei com a máquina 5, 2 elevado a 0. Vou para a máquina 4, 2 elevado a 1, assim por diante, até chegar na máquina 1, que eu vou ter 2 elevado a quarta. Tá? Então aqui está o resultado da potenciação. Eu vou estar usando esse valor aqui para converter essa entrada binária, vamos falar assim, em uma saída decimal. Tá? E depois é essa soma aqui, né, esse valor decimal aqui, que eu vou estar ordenando de forma decrescente para organizar as linhas, né? Então, para saber montar aqui uma sequência nova para as peças. Então, para a peça 1, dado que eu já tenho os números aqui em cima, como que eu vou chegar nessa soma? Muito simples. 16 vezes 1, mais 8 vezes 0, mais 4 vezes 1, mais 2 vezes 0, mais 1 vezes 1. Isso daqui vai dar 21. Vou fazer isso para todas as linhas. Então, para a peça 2 é a mesma coisa. 16 vezes 0, mais 8 vezes 1, né? E assim por diante até se obter o número 10. Montei isso daqui, agora eu vou ordenar isso, né, em ordem decrescente, tá? Então no passo 3 eu simplesmente reordenei as linhas conforme a ordem decrescente. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter peça 1, peça 3, peça 2, peça 6, peça 5, peça 4. Diferente do que eu tinha antes, né, que era peça 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou fazer esse mesmo procedimento, né, eu vou usar essa mesma lógica para organizar as máquinas, né, então para organizar as colunas. Então a mesma coisa, tem toda essa parte de potenciação, eu vou começar, né, de baixo para cima, então 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, até chegar em 2 elevado a 5. Aqui eu tenho o resultado da potenciação dessa coluna aqui. E agora eu vou fazer, né, eu vou transformar o binário em decimal, só que na coluna, nas máquinas, né? Então vamos lá, para a máquina número 1. 32 vezes 1, 16 vezes 1, 8 vezes 0, 4 vezes 0, 2 vezes 0, 1 vezes 0. Né? Então aqui eu tenho 16 com 32, eu chego no 48. Fiz isso para todas as colunas, eu vou ter uma ordem, né? Assim como eu tinha para as linhas, e agora eu vou ordenar de forma decrescente novamente, ou seja, 51, que é a máquina número 3, ela vai tomar o lugar aqui da minha máquina 1. A minha máquina 1 vai ser deslocada para a posição da máquina 2 e assim por diante, né? Eu vou estar basicamente organizando essa sequência. No passo 5 eu tenho as colunas ordenadas, né? Então máquina 3, máquina 1, máquina 5, máquina 2 e máquina 4. E agora, em teoria, o processo está pronto, eu só preciso agrupar, né? Estabelecer as famílias e as células. Como nesse caso eu não achei que é possível fazer um agrupamento com um bom grau de precisão,
Eu falei, eu vou rodar o processo mais uma vez e vou observar se eu consigo obter um resultado um pouco melhor. Já vou adiantando aqui que esse foi o caso, né? Então, tentei aqui agrupar, né? Falei, vou tentar fazer uma célula com M3, M1, M5 para fazer as peças 1 e 3. Só que aí eu caía num problema que a peça 6 usava M5, a peça 5 usava M5. Falei, ficou um pouco estranho, vou refazer o processo, vamos acompanhar como é que ficou. Vou passar com um pouco mais de velocidade, né, dado que eu já expliquei o passo a passo. Vamos estar iniciando aqui. Dada aquela matriz que eu tinha anteriormente, eu vou fazer esse mesmo procedimento para as linhas. Basicamente eu consegui aqui obter uma ordem nova, né? Então a peça 1, peça 3 ficou no mesmo lugar, só que eu passo a peça 5 um pouco mais para o topo, né? E eu passo a peça 4 também, né? Aqui está a ordem, aqui está a matriz organizada, então a gente pode ver que eu troquei aqui as posições, né? Agora eu tenho peça 1, peça 3, peça 5, peça 4, peça 6, peça 2. Fiz o procedimento para as máquinas, já adiantando, a sequência ficou inalterada, tá? Então, basicamente, eu só reorganizei ali as peças, né? Então, eu reorganizei essa parte das linhas, tá? Aqui tá sem alterações, máquina 3, 1, 5, 2, 4. Agora sim eu consigo agrupar com um pouco mais de precisão. Então, eu falei o seguinte, bom, eu vou criar uma primeira família de peças. Essa família vai se propor a fabricar a peça 1, a peça 3, a peça 5 e a peça 4. E ela vai se utilizar das células que contém, né, a máquina 3, a máquina 1 e a máquina 5. Então é essa daqui alaranjada, né, esse primeiro quadrante. Depois falei, vou fazer um segundo agrupamento. Nesse segundo agrupamento eu vou me utilizar, eu vou estar produzindo as peças 6 e a peça 2, então essas duas peças, e eu vou estar tendo que, para atender a demanda, né, de produzir essas peças, eu vou estar tendo que criar uma célula que ela vai ter as máquinas M2 e M4 e ela vai precisar também da máquina M5 por causa da peça número 6. Se a gente for olhar, a gente vai ver que na célula de cima eu também tenho a máquina 5. Aí eu não sei como que isso seria organizado dentro de uma fábrica, né? Se eu teria, eu vou criar mais uma máquina 5 para atender essa segunda família de peças, eu vou compartilhar a máquina 5 para a produção tanto da família de peças número 1 quanto para a família de peças número 2, eu vou estar usando essa máquina 5 quando eu tenho tempo ocioso de produção relacionada a essa primeira família, ou bom, se eu tenho uma demanda muito alta para as duas famílias de peças, talvez eu possa, é o que eu falei, ter mais uma máquina. Aí é tudo uma questão de como que o engenheiro, os projetistas vão estar pensando no projeto. Mas vale aqui ressaltar que essa máquina número 5 está sendo compartilhada da maneira que eu bolei aqui nos dois, para atender essas duas famílias de peças, tá? Então até você coloca no enunciado, né, se existem elementos de exceção. Em teoria o elemento de exceção seria essa peça número 6, que ela tá me obrigando a compartilhar a máquina número 5 nas duas famílias que eu montei aqui. Bom, acho que era basicamente isso para essa atividade. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos encontramos na próxima atividade.